todos, meu nome é Luiz Augusto Olivieri, sou advogado e estamos aqui mais uma vez para dar um drops hoje de direito coletivo do trabalho. Hoje falaremos sobre o plano de demissão voluntária e as principais nuances decorrentes da alteração feita pela reforma trabalhista. O plano de demissão voluntária surgiu na Europa, constituindo por uma indenização adicional nos casos de perda do emprego para diminuir o impacto gerado nos casos de demissão em massa. Hoje, com a reforma trabalhista, o plano de demissão voluntária ele se divide em duas hipóteses. Primeira hipótese, o plano de demissão voluntária é feita sem a participação do sindicato, sem a negociação coletiva. Nesses casos, uma vez que o trabalhador faça adesão espontânea a esse plano de demissão voluntária, não há quitação dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, ressalvadas hipóteses de pedido de garantia de emprego, os pedidos de reintegração decorrentes da estabilidade do deficiente, do acidentado, caso haja previsão em norma coletiva e o mais. Em contrapartida, se o plano de demissão voluntária for feito por acordo coletivo com o sindicato, o artigo 477B da CLT é expresso em dizer que se há participação do sindicato em negociação coletiva e previsão em acordo coletivo da cláusula de quitação geral, uma vez que o trabalhador faça adesão a esse plano, se dá quitação de todo o contrato de trabalho. Um parênteses que precisa ser aberto. Os artigos 612 a 614 da CLT trazem alguns requisitos para que esse acordo coletivo seja feito. É necessário um prévio edital, é necessário que se exponha e se registre no Ministério do Trabalho as bases de negociação e principalmente o sindicato, quando da assembleia, que é um pressuposto para a realização do acordo coletivo, informe aos trabalhadores todos os pontos necessários, os pontos principais relacionados a esse caso específico, principalmente da existência da negociação coletiva para a elaboração de um PDV e a cláusula de quitação geral. Feito isso, registrado o acordo coletivo no Ministério do Trabalho, uma vez que, repito, que o empregado faça adesão a esse plano, a quitação dos direitos. Há muitos casos em que o sindicato, bem assessorado, ele insere uma cláusula social protegendo o arcabouço jurídico de alguns trabalhadores, principalmente aqueles portadores de doenças graves, como HIV, câncer, nos casos de previsão de garantia de emprego por norma coletiva, as estabilidades pré-aposentadoria e o mais. Outro ponto que tem gerado bastante polêmica com a reforma trabalhista, principalmente na região do ABC, é aquela relacionada à sucessão do empregador. Vamos dizer que você trabalha numa padaria X e essa padaria X passa a ser de um outro dono. Passa-se o ponto. Ou migre-se para um pensamento maior. Um hospital deixa de ser do dono A e passa a ser do dono B. E esses trabalhadores que se dedicavam à atividade desse empreendimento permanecem executando essas mesmas atividades no outro empregador. Os artigos 10 e 448 da CLT, eles asseguram a manutenção e a unicidade desse contrato, mesmo que haja alteração da razão social do empregador. E a responsabilidade por arcar com todos os custos trabalhistas do período anterior e o período posterior à sucessão é do novo empregador. É como se ele pegasse o pacote. O artigo 448A da CLT, inserido pela reforma trabalhista, diz isso expressamente. Agora, nesses casos específicos, vamos tomar por exemplo do nosso cotidiano aqui da região do ABC Paulista, no caso das montadoras e dos bancos que possuem cláusula de garantia de emprego. Vamos supor que o trabalhador vamos pensar na pior hipótese. Foi feito um plano de demissão por acordo coletivo, não houve adesão do trabalhador portador de alguma estabilidade e ele ingresse na justiça buscando aí os seus direitos sociais, dentre eles o pedido de reintegração. Se a empresa fechou e ela foi absorvida por um outro grupo econômico, há aí algumas hipóteses a ser trabalhadas. A primeira é aquela tese da sucessão,
que o pedido de reintegração seria feito com a sucessora, porque o empregado ele não se dedica àquele CNPJ ou àquele nome específico. O vínculo é estabelecido, o vínculo de emprego é estabelecido com a atividade. Então, se não há solução de continuidade, ou seja, se o produto elaborado por aquele empregador A é idêntico ou do mesmo ramo do empregador B, ou seja, se a padaria que era do Joãozinho continua fazendo pão depois que ele era do Paulinho, há sucessão. Então, o pedido de reintegração pode ser feito com a empresa sucessora. Ou também, há possibilidade, se essa sucessora, se essa padaria ou uma outra empresa qualquer tem uma outra filial ou uma outra planta, essa garantia de emprego, ela, da cláusula 40, no caso que eu estava falando dos metalúrgicos e dos bancários, ela assegura a reintegração do emprego num posto de trabalho compatível, ainda que seja em outra planta. Ou ainda há a possibilidade de se pleitear a indenização desse período restante entre a constatação da lesão e a data que o trabalhador porventura conseguisse a sua aposentadoria ou então a recolocação no mercado de trabalho. Porque a cláusula 40, que eu reiteradamente menciono nesse vídeo, que é a que está ligada mais ao nosso cotidiano, ela garante a estabilidade do emprego nos casos em que o trabalhador tem uma doença ocupacional que lhe incapacita parcial e permanente para exercer as mesmas atividades que vinha exercendo, desde que consiga fazer outras no mesmo local de trabalho ou no mesmo emprego, no mesmo estabelecimento comercial, tá? Então, muito importante que se tenha atenção a essas novas regras estabelecidas pela reforma trabalhista e que se lembrem sempre de que o direito é para todos. Não se esqueçam de curtir o nosso canal no YouTube, Luiz Olivieri, curtam nossa página no Facebook também, Luiz Olivieri, mande o seu convite de amizade, que será aceito, e curta nossos posts também no Instagram, tá? Um abraço do sempre amigo Luiz Olivieri e o direito é para todos.